Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Conversas na Adega. Quem gosta de ver os nossos podcasts pode subscrever o canal, pode deixar alguns comentários ou deixar likes. O meu convidado de hoje é uma pessoa, se calhar, com um dos melhores ou maiores currículos da Ruda dos Vinhos, um arrodense, e que eu tenho muito gosto em ter aqui, o engenheiro Jorge Carvalho. Olá, engenheiro Jorge Carvalho. Então, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Nada, já estava prometido, o que é prometido é devido. Exatamente. Sei que o engenheiro não nasceu aqui em Arruda, foi nascer a São Sebastião da Pedreira, mas é um arrudense, porque veio logo para aqui e fez a sua infância toda aqui. Como é que era no seu tempo a escola aqui, a infância, diferenças entre o seu tempo e hoje? Ok. Portanto, eu, como muitas, era normal, havia pessoas que nasciam, o meu pai foi aqui médico muitos anos, 40 ou qualquer coisa assim do género, e o meu pai, como médico, dizia que a coisa que não gostava de fazer era partos, não é? Porque nessa altura a maior parte das pessoas, as crianças, nasciam em casa, não é? Exatamente. Portanto, também havia, por uma questão de cuidados, e às vezes os partos podem se complicar, muitas pessoas iam nascer às maternidades, não é? E, portanto, possivelmente o meu pai e a minha mãe decidiram que nós devíamos nascer numa maternidade por uma questão de segurança, como hoje toda a gente faz. Portanto, nasci na Alfredo da Costa, São Sebastião da Pedreira, portanto, estou registado. Eu não sei se estou registado em Arruda ou se estou na Alfredo da Costa, porque depois havia essa modalidade das pessoas poderem ser registadas para o sítio onde vinham. Depois fui aqui, tive toda aqui a minha infância, até ir para a escola, não é? Depois fiz a instrução primária aqui em Arruda, até à 4ª classe, inclusive. Nessa altura, como é que era a escola aqui? O nível da 4ª classe era muito boa, porque eu costumo dizer na brincadeira, e é verdade, que havia pessoas que eram inteligentes, que eram capazes, ao fazerem a 4ª classe, tinham habilitações quase equivalentes a pessoas hoje que têm o 7º e 8º ano. Não é? Eu convivi com pessoas que, por exemplo, até empregados do meu pai, que tinham a 4ª classe, e a gente, uma 4ª classe boa, equivalia, eu exagero hoje quando digo que é o 12º ano, não é? Não é? Sim, mas tinha gente com a 4ª classe. Mas muito próximo do 10º, não é? Já falámos aqui, por exemplo, de uma pessoa com a 4ª classe, que o engenheiro conhecia bem, que era o Sr. Isaías, que tinha uma capacidade... Muita gente, eu conheço pessoas que, com grandes empresas, etc. Porquê? A 4ª classe havia um escola de professores, não é? Também havia um aspecto mais negativo, que era, havia muitas pessoas sem instrução. Sim. Não é? Mais quando se caminhava na parte para a província. Mas muitos concelhos, no qual o da Ruda se poderia incluir, os professores que vinham para aqui eram bons profissionais. Eu tive aqui professores excelentes. Mas o engenheiro também tem essa noção que na sua altura também havia muita gente que não sabia ler nem escrever. Muita gente, não é? Mas tinha uma coisa, isso é um outro aspecto, e eu que dei conferências em toda a parte do mundo, referi muito que é uma das características que têm algumas terras, por exemplo, a Ruda dos Vinhos. Eu posso dizer que aprendi muita coisa com pessoas que eram analfabetas, porque tinham inteligência e tinham um saber adquirido, não é? Porque é essencial, não é? Só agora também em termos genéricos, há pessoas que dizem as pessoas só sabem teoria, não sabem a prática. Na realidade, só se é um bom profissional em qualquer atividade se a pessoa dominar a teoria. Porque quem sabe a teoria bem, sabe a prática e vice-versa. Portanto, é erróneo dizer que uns sabem a teoria e outros sabem a prática. Não, isso não acontece. Mas a Ruda era uma terra simpática, não é? As pessoas viviam com dificuldades, mas conseguiam sobreviver. Por exemplo, eu posso referir-me, que eu lembro-me, eu nasci em 46, nos anos 50, quem tivesse 2,5 hectares de terra sobrevivia da terra com a sua família, etc. Não é?
Isso é o que me causa hoje uma certa tristeza em Arruda, dando aqui um salto, que só vejo terras abandonadas, etc. Não é preciso ir muito longe. Eu estou aqui na adega há 30 anos e quando vim para aqui há 30 anos, qualquer pessoa que tivesse 4 hectares de vinha vivia e criava os filhos da vinha. Hoje em dia é impossível. Hoje em dia é impossível e a conjuntura mudou muito. E havia, portanto, como te digo, a base era os 2,5 hectares, que era o suficiente para uma família com filhos e com isso, etc. Portanto, em terrenos bons, obviamente, e um aproveitamento integral de toda essa exploração. Bem, então vamos dar o salto. Sim, entretanto... Entretanto, depois, quando a pessoa fez a 4ª classe, o meu pai tinha o cuidado que eu fosse... Eu era bom aluno, não é? Era bom aluno, como havia... Lembro-me, quando eu fiz a escola, 4 ou 5 pessoas que se evidenciavam que eram muito bons alunos. Um deles é o Paulo da Infesta, que eu agora não lembro, não vejo muita vez, não é? Sim, sim, foi para motorista, agora anda sempre aí, não faz nada. Paulo da Silva Romão, salvo erro. É capaz de ser. Ou Paulo Romão da Havia Silva. o João Ramos, Sim. também era muito esperto, não é? Havia um outro que era o Piriquito, agora não me lembro o nome dele, que tem uma imobiliária ali no Sobral, e que foi condutor também de autocarros muito tempo. Esse não conheço. Não, mas pronto, havia um grupo, as pessoas evidenciam. E porquê é que estes alunos se destacavam? Destacavam porque os professores eram bons, não é? Sim. Porque havia professores que ensinavam realmente, etc. Depois, quando fosse para o liceu, a perspectiva ou ir para Vila Franca, não é? Onde havia já, portanto, liceu, ou ir para Lisboa. O meu pai decidiu que queria que nós fôssemos para um liceu, foi liceu público, na mesma, Sim. mas fui para o Liceu Pedro Nunes, Sim. que era um liceu de referência em Lisboa, onde tinha um escola de professores fantásticos. Não é? Eu posso dizer, por exemplo, se vocês forem ver uma série de presidentes presidentes da República em Portugal passaram pelo Pedro Nunes. Sim. O Jorge Sampaio, sim, irmão, o Daniel Sampaio também, o Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, uma elite de pessoas, de médicos famosos, etc. Porquê? Porque as pessoas que tínhamos como professores no Pedro Nunes eram excepcionais. E não há dúvida que, isto é conhecido hoje em dia, em Inglaterra, etc., às vezes os pais, daí também, em partidos políticos, uns acham que se devia dar um cheque para as famílias poderem escolher, a diferença é abismal, não é? Sim. A carreira de uma pessoa pode ser feita pelo colégio onde frequenta, não é? Sim. E, portanto, estamos a falar de escolas públicas, isto era do Estado. Havia em Lisboa o Liceu Pedro Nunes, o Liceu Camões, o Liceu Passos Manuel, o Dom João de Castro já tinha uns mais redilas, não é? Em que as pessoas eram motivadas para estudar, etc. Portanto, fiz o liceu em Lisboa, no Pedro Nunes, não é? Mas vinha cá nas férias, não é? Todos os fins de semana, não é? Etc. E, portanto, desde muito miúdo, eu penso que desde os meus, talvez, 5, 6 anos, não é? Gostei sempre muito de ir para o campo, não é? Nessa altura, quando era miúdo, eu poderia pensar ter ido para a veterinária ou para a agronomia, não é? Agora não posso dizer isso porque nessa altura os veterinários e os agrónomos não eram cursos muito bem referenciados em Portugal. Sim. Não é? Porque, por força de circunstâncias... Mas a sua tendência curricular sempre foi a mesma? Era aquilo que você seguiu aquilo que queria seguir? Ou tinha mais outra opção na sua cabeça ou outras opções? Eu sempre gostei de estudar e de aprender. Se aquela, talvez, que eu pudesse ter sido melhor para mim, tinha sido a agronomia. Sim. Porque eu, toda a minha vida, me tenho dispersado imenso, não é? Sim. Pronto. Porque se tivesse ido para a agronomia, acabava de ser professor em agronomia, fazer investigação em agronomia, etc. Mas não, sempre consegui fazer tudo. Mas veterinário era um curso que eu achava piada, não é? Mas na altura era difícil, porque a escola de medicina veterinária não se tinha atingido o nível que hoje se atingiu. Hoje há veterinários excelentes em todas as partes. Portanto, já temos alguns com especialidade também. Eu tenho um amigo meu, não conhecido, por exemplo, é já dentro da veterinária, é especialista em oftalmologia,
que era impensável, se calhar, na sua altura. Um veterinário era alguém então, que via animais, mas não havia especialidade. Aqui da Ruda, a Joana Colceu, não é? Sim. É veterinária e é especialista em oftalmologia de cavalos, salvo Sim. De cavalos. Pronto, as coisas evoluíram e isto tem muito a ver, também, agora que já estamos a falar de bichos, com o valor dos animais, não é? Sim. Hoje há cavalos valem fortunas. Valem 1 milhão de euros, Sim. 500 mil, 100 mil, etc. Nada tem a ver com os preços, estou a falar dos anos 60, não é? Sim. Mas, portanto, a parte sempre, gostei sempre de brincadeiras, como todos, mas com sempre horário para estudar. Não é? Isso é essencial, não é? A pessoa ter um método de estudar, etc. Mas, como digo, sempre convivi muito, e porque o meu pai estimulava o convívio com as pessoas do campo, com as pessoas da terra, etc. De maneira que eu corria... Não é por estar a falar consigo, mas uma das coisas que eu aprecio em si é que você tanto cumprimento ao lavrador, como cumprimento ao médico, ao engenheiro, ou ao doutor. Eu não tenho grande preconceito com as pessoas. Nem percebo que haja alguém que o tenha. Nenhum. Não é? Mas então, portanto, nessa altura, eu penso que com a idade de quê? 14 anos, etc., eu já corria as feiras todas aí de gado, etc., com o Américo Barriguinha, chamava-se o Américo Barriguinha, Sim. Que era a pessoa com quem eu saía para Santarém, Alentejo, etc. Qual era a ideia? Era ter a perspectiva, não é? Como é que era a vida no campo e tudo isso. Era uma vida difícil, não é? Eu dizia que as coisas não eram fáceis nessa altura. E não eram fáceis nem para os proprietários, nem para os trabalhadores, não é? Sim. Porque nós somos um país com muita falta de recursos, não é? E só há uma maneira de ultrapassar tudo isto é com a educação, não é? E criação de outro tipo de empregos, etc. De maneira que, nessa altura, eu penso, quando fiz o liceu, nessa altura era o 7º ano, não era o 12º, e depois a pessoa tinha que decidir para que faculdade, não é? Eu medicina não queria, apesar do meu pai gostar que um dos seus filhos fossem para a medicina, decidi ir para as engenharias. E dentro das engenharias, aquela que eu achava que poderia ter mais a ver comigo era a engenharia química, não é? Sim. Portanto, fui para a engenharia química, e, portanto, fiz o curso no técnico, porque já nessa altura, hoje é considerada a melhor faculdade de engenharia de Portugal, não é? Sim. É uma referência ao nível mundial, mas nessa altura já era razoável, mas nada tinha a ver com o técnico de hoje. De hoje, exatamente. Portanto, hoje existem outros meios, etc. Portanto, simultaneamente com tudo isto, eu comecei a montar a cavalo, penso que aí aos 6 ou 7 anos, não é? Sim. Eu lembro-me que o meu primeiro professor de equitação, que me acompanhava, etc., era o pai do Celestino, aqui, do Celestino... Almeida Dias. Dias, exatamente, o pai. Eu não me lembro agora o nome dele já. Não é? Mas, portanto, quer dizer, eu com 5 ou 6 anos não podia andar sozinho, assim por aí. E depois, por causa de empregados que nós tivemos, que eram muito aficionados, não é? Eu comecei a achar piada aos touros, não é? E é daí que veio o seu gosto para a tauromaquia. O gosto pela tauromaquia, e acabei como cavaleiro amador, toreei bastantes anos em guerreadas e dessas coisas que era o que normal, guerreadas, por exemplo, até no Campo Pequeno, em vários sítios, etc. E terminei em 1970, porque tinha decidido que quando acabasse o curso no técnico, deixava de torear. Porque ninguém pode ter duas profissões. Não. Portanto, a opção foi essa e mais nenhuma. Porque nos últimos 2 anos, ou seja, em 69 e 70, eu só toreava com profissionais. E tenho corridas, por exemplo, com o Zé Mestre Batista, com o David Ribeiro Teles, com o Manuel Coda, etc. Não é? E convidar, porque nessa altura não havia cavaleiros praticantes. Era-se cavaleiro amador ou tirava-se a alternativa. Era-se cavaleiro profissional. Sim, mas, portanto, eu tinha uma opção, porque se fosse para cavaleiro profissional não podia ser engenheiro, não é? Sim. Ou era só de título, porque havia muita gente que tira os cursos e depois tem o título de engenheiro, mas não... E arrepende-se disso? Não,
Quer dizer, era impossível. Sim. Em termos financeiros é um desastre, não é? Exatamente. E, portanto, o que é que eu, quando acabei o técnico, fui convidado para assistente Sim. da Universidade de Lourenço Marques. Coisa curiosa, a Universidade de Lourenço Marques e a Universidade de Luanda, nos anos 70 e depois até o 25 de abril de 74, eram as melhores universidades do espaço português. As pessoas possivelmente não sabem isso. Porquê? Porque quando houve a mudança do Dr. Oliveira Salazar para o Dr. Marcelo Caetano, e tiveram um ministro que foi o Veiga Simão, o ministro do Ensino Superior ou o ministro da Educação, isso agora já não me recordo. Não é? Ora bem, nessa altura, reparem, o ministro Veiga Simão que foi o que fez a remodelação do ensino durante o período em que o professor Marcelo Caetano foi primeiro-ministro. Mas chegou a ser a mesma pessoa ministro depois do governo socialista. Porque o que interessa é que as pessoas tenham mérito, etc. E que tenham qualidade. E qualidade. E então o que é que aconteceu? Reformulou de tal maneira o ensino superior e Portugal começou a mandar estudantes para o estrangeiro, especialmente França, Inglaterra e Estados Unidos. Quando essas pessoas, nessa altura, o que é que as pessoas iam fazer? Era fazer doutoramentos, não é? Depois dos seus cursos cá, das licenciaturas, o doutoramento não é uma especialização, é um aprofundamento de uma determinada área do conhecimento, mas em termos de investigação. Portanto, dá artigos, dá uma tese, etc. E essas pessoas que voltavam, ao voltarem, a maior parte das universidades que os tinham mandado tinham os quadros cheios. Sim. Foi sempre o nosso problema, os quadros estão cheios. E para Angola e para Moçambique. Para ir para Angola e Moçambique, e vamos ser sérios também numa coisa. Quando eu acabava o curso, em Portugal, tinha adiamento da tropa até aos 30 anos para fazer o doutoramento, cá ou no estrangeiro, não é? Sim. Portanto, também tinha esse atrativo. Portanto, só podiam ir fazer o doutoramento as pessoas que tinham mais de 16 de média dos cursos, não é? Sim. E desde que tivessem quem os convidasse. Portanto, foi daí que muitas dessas pessoas, com outras ideias, com outros conhecimentos, ao voltarem, não voltavam já para o técnico, iam para Angola e outros iam para Moçambique. Coisa curiosa é que essas universidades, portanto, eu penso que começou em 68 e 67, porque em 71 eu fui para Moçambique no final de 70, portanto, praticamente o ano de 71, 1971. Nessa altura tínhamos laboratórios e um nível de ensino superior ao que havia no técnico. Quer dizer que ainda tive em Moçambique no ensino e... 2 anos e meio. 2 anos e meio. E depois fui a Universidade de Lourenço Marques, mandava todos os anos 14 dos seus docentes fazerem o doutoramento. E esses docentes poderiam ser de engenharia mecânica, química, medicina, economia. Havia verba para 14 irem para o estrangeiro. Não é? E fui apanhado, o 25 de abril, estava eu a fazer o doutoramento em Inglaterra. Não é? Portanto, depois, quando voltei com o doutoramento em Inglaterra, não é? Entretanto, eu vinha cá de 6 em 6 meses de Inglaterra, tinha uma opção, a maior parte, todos os estudantes e professores, neste caso, desculpem, docentes, portanto, que estiveram na Faculdade de Luanda ou de Lourenço Marques, foram convidados para ir para a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro, que foram 2 universidades que começaram, ou seja, começaram a ser desenvolvidas nos anos 68 e 69, não é? E hoje são 2 das nossas melhores universidades. Verdade. Porquê? Porque apanharam um escola de gente muito capaz, não é? Que estava em Luanda e Moçambique. Eu penso quase que fui o único que voltei para o técnico. Porquê? E voltou muito bem, não foi? Voltei para o técnico por causa da ligação que já tinha ao campo, não é? Sim. Senão, quer dizer, se me perguntassem em termos profissionais, o que era normal é que eu tivesse ido para o Porto, ou para o Minho, etc. Mas pelas ligações que eu tinha à Ruda, não é? Decidi
E deve ter sido complicado para si também, está há 2 anos em Lourenço Marques. O telefone. Sim, e tinha nessa altura mas não sentia a falta da ruda, do campo? Epá, eu tive experiências em Moçambique fantásticas, porque a gente em Moçambique é uma terra que quem está em África nunca esquece. Dizem que é um vício, não é? O clima é diferente. Eu, por exemplo, passei... Voltou? Já, Voltou várias vezes. Há coisas engraçadas do que é... havia condições, havia dinheiro. Não é? Porque, reparem, Angola, em 1970 a 74, o desenvolvimento era uma coisa fantástica, não é? Sim. E as universidades eram muito boas. Eu costumo dizer, isto agora, não sei se toda a gente percebe, mas, por exemplo, a melhor universidade inglesa, que é o Imperial College, nessa altura, se eu desse a pontuação de 10, tinha que dar à Universidade de Lourenço Marques 8 e ao técnico só dava 6. Estão a ver a diferença? Portanto, quando se pensam que em Moçambique aquilo era os países, não era nada, era gente com muito capaz e estava-se a desenvolver aqueles países, não é? É uma coisa curiosa, eu voltei a Moçambique à universidade passado 10 anos e fui encontrar alguns dos equipamentos que nós tínhamos lá deixado, cheios de pó, tudo isso. E penso que foi em 2 dias que resolvi, a gente com uma agulheta, porque a gente tinha instalações de grande porte, porque é assim que se ensinam as engenharias, não é? E eu, depois já te digo o que é que fiz também aqui no técnico, e aquilo que estava, e perguntei aos docentes, o que é que vão fazer? Isto é tudo, então, isto já tem não sei quantos anos, portanto, é a sucata. Isto de sucata, não é? Vocês são loucos. Eu pus aquilo tudo a trabalhar, foi engraçado, os alunos aplaudiram e os docentes que lá estavam eram todos engravatados, não é? Mas não sabiam mexer em nada daquilo. Era daí que a escola que nós tínhamos seguido até ao 25 de Abril estava a ser a correta, não é? Sim. Entretanto, a minha paixão pelo campo, depois havia colegas meus, alguns que eram moçambicanos, não é? Eu conheci o campo em Moçambique, não é? Eu fui um apaixonado pela Gorongosa. E há coisas curiosas, por exemplo, nessa altura, a Gorongosa, como sabem, é dos melhores parques da África, não é? Sim. Há o Kruger Park, que muito sofisticado, na África do Sul, e em Moçambique tínhamos a Gorongosa, que era como se fosse um parque natural, tudo aquilo era o natural. Nessa altura, quem era o administrador do Parque da Gorongosa era um senhor veterinário, que eu não me recordo o nome, que era da Chamusca. E quem eram os guardas, vamos chamar-lhe guardas florestais, as pessoas que andavam, eram tudo antigos forcados de Chamusca que ele tinha levado para lá. Não é? De maneira que eu passei 8 dias na Gorongosa, digamos, a ver, digamos, os animais em liberdade, era uma coisa fantástica, não é? E, portanto, depois abri uma exceção, quando estive em Moçambique, não é? Toreei lá nas corridas, porque Moçambique havia um senhor que foi o Manuel Gonçalves, que depois foi um grande empresário aqui em Portugal, e nessa altura esse senhor Manuel Gonçalves tinha uma praça em Moçambique que levava para aí 7 ou 8 mil pessoas, em Lourenço Marques, não é? Sim. E iam os toureiros de cá torear lá. E os toureiros iam de barco para lá, etc. De maneira que foi engraçado, quer dizer, mantive esse convívio e eu penso que foi em 1970, comprei uma ponta de vacas bravas, não é? Porque talvez houve ali um período de 68, 69 que eu pensava, será que vou ser cavaleiro? Mas depois a crueza dos números, não é? Os custos disto tudo, que isto são fortunas, não é? Claro. Levaram que não havia condições e então tive a opção de ir mesmo só para a engenharia, mas mantive a ganaderia, que já fez há 2 anos, no Campo Pequeno, 50 anos, não é? Mas foi o engenheiro que começou com a ganaderia. Fui eu, certo? Desde o princípio, e que teve várias chaves e sou eu que a tenho selecionado. Reparem, e acho que, modéstia à parte, é uma das melhores ganaderias que está em Portugal neste momento. Reparem, agora vai haver, por exemplo, uma corrida na Moita, que é a primeira corrida, e que 4 cavaleiros a torearem 4 touros, cada touro é do seu ganadeiro, não é? E depois vem a pé,
escolheram um touro do engenheiro Joaquim Grave, que é considerado uma das melhores ganaderias, e outro é meu. Não é? Para pé tem que ser as melhores ganaderias, não podem ser. Para cavalo costuma-se dizer qualquer coisa serve. Dizem. Para pé, não. É preciso os touros estarem mais selecionados. Agora, reparem, se me disserem as ganaderias, é tudo complicado. A vida do campo. Portanto, já agora já me perdi, não me perdi, estar a contar quase a história da minha vida, é complicado. Não? Eu sei. Mas depois Há muito para contar. Eu fui para a Inglaterra, Sim, voltou para o técnico. Voltei para o técnico e, portanto, depois fiz a carreira académica do técnico, não é? Mas sempre gastando 1/3 do meu tempo com a agricultura. Não é? Sim, mas a sua carreira do técnico... Agora, o que é que a carreira... Você deu muitas conferências internacionais, conheceu muitos países, o que é a carreira... chegou ao topo de carreira, certo? A carreira do técnico consiste um bocado no seguinte: a pessoa depois segue a parte de investigação, não é? Tenho as minhas áreas de investigação, doutorei muitas pessoas, não é? E depois os trabalhos que a gente vai fazendo, vai publicando. Não é? Sim. E, portanto, eu tenho mais de 200 trabalhos publicados em boas revistas, tenho muitas conferências. Eu penso que, sei lá, eu conheço quase o mundo inteiro, ter dado conferências desde a China, a Austrália, etc. É curioso porque conferências são 4 ou 5 dias, a gente fica mais 2 ou 3, é uma maneira de conhecer os países. O país. Eu recordo-me, por exemplo, tinha uma conferência na Austrália. Na ida para a Austrália fiquei 2 dias na Tailândia. E no regresso fiquei 2 dias em o centro financeiro daquela área do Pacífico, como é que se chama? Não me recordo agora o nome. Portanto, procurava depois conhecer mais. Eu a China conheço bastante bem, não é? E a Austrália também conheci. Isto dá-nos uma vivência. Sim. Depois, se me perguntarem, para ganhar dinheiro é mau estar no técnico? Fundamentalmente, as pessoas que ganham dinheiro, hoje as coisas estão diferentes, são os engenheiros civis. Estiveram muito ligados sempre à parte prática da indústria. Engenharia química, como outros cursos de engenharia, nós estávamos mais ligados à parte de investigação. Certo. Mas eu, nos meus projetos, fiz grandes ligações à indústria e hoje sou autor de muitas patentes, não é? Sim. E ainda agora estamos a restar patentes neste momento, não é? De maneira que é um percurso como outro qualquer, não é? Não é como outro qualquer. Não, é um percurso. Sim, é um grande mas percurso. Pronto, mas está bem, mas conheço, tenho muitos amigos meus, quer dizer. Agora, o que acontece é isto. Neste momento, por exemplo, as minhas áreas de conhecimento são fundamentalmente processos industriais e tratamento de efluentes industriais. Não é? Dentro destas duas áreas, eu sou talvez dos melhores do mundo. Um dos 100 melhores, ou qualquer coisa assim de género, porque são tudo trabalhos em equipa, não é? Certo. Eu, por exemplo, agora, neste momento em Portugal, as coisas são muito difíceis, porque não há dinheiro para nada, não é? Sim. E, portanto, se a pessoa quiser ser honesta, não é? Neste momento, eu, por exemplo, no Instituto Superior Técnico, tenho 2 grandes torres. Numa das torres, 3 pisos eram com instalações que eu montei e que trouxe da Inglaterra, não é? Agora que eu jubilei-me, e, portanto, segunda-feira vou ter que estar no técnico, etc., mas não estou a dar aulas já, não é? Jubilei-me, tudo isso, aquilo não está a funcionar. Culpa minha, porque devia ter deixado uma equipa para continuar o seu aquilo. trabalho. Mas as pessoas são livres, porque, por exemplo, eu deixei lá uma equipe de vários professores, que doutoraram-se comigo, trabalharam comigo, mas em estudos mais fundamentais. As instalações piloto, que são coisas que têm uma certa dimensão, não é? Nem toda a gente tem essa apetência. E as pessoas que eu tive a trabalhar comigo era aquilo que se chama estudantes de pós-doutoramento. São aqueles que faziam os doutoramentos, ficavam lá a trabalhar uns anos e depois tinham que ir para a indústria, não é? E, portanto, não se deu a continuação, não é? Talvez eu tenha, aí sinta alguma culpa, pudesse, se tivesse mais tempo, ter organizado as coisas melhor. Isto para mas o tempo não chega para tudo também. Mas faz-me uma certa pena.
ir lá. Eu agora tenho, em maio, há uma conferência que me pediram vários professores de outras universidades que querem ir visitar as instalações que eu montei. Não é? Fora dúvida, em termos de instalações dentro de uma universidade, deve ser o melhor que há em Portugal. Não é? Contudo, olha, é o que é, mas eu não sou nostálgico, eu parto sempre para outras coisas. E como é que está a agricultura? Sei que você tem agricultura, vinhas que você prima muito no tratamento das vinhas e tem por exemplo, aqui... Vinhas das melhores tratadas aqui da zona. Já agora que estamos aqui na adega cooperativa, nós, quando aderimos, o meu pai, à adega cooperativa, e depois, quando? Em 1970, salvo erro. Posso-me estar a enganar num ano ou dois, tu tens os registros melhor. Ou seja, nós ainda tenho hoje as adegas com tonéis de 60 pipas aqui no centro da vila, porque o nosso vinho era feito ali em casa. Sim. Talvez uma coisa curiosa em Arruda, que isso vai-se perder tudo, porque não houve um museu feito. Portanto, estes pequenos agricultores, com 2 hectares de vinha, tivessem 6 ou 7, os vinhos, as uvas eram tratadas e os vinhos feitos em casa. Sim. Não é? Muitos deles acabavam por se estragar porque as pessoas não sabiam fazer o vinho e também muitos não tinham alguma dificuldade em vendê-lo, por isso é que começou a adega cooperativa. E depois, era isso que eu ia, e agora Sim, lá. diga. Depois havia os armazenistas, eu lembro-me de haver ali, aqui em Arruda 2 ou 3, que compravam o vinho a essas pessoas, e uma coisa, quando quiseres que eu não havia caminhos, não é? Portanto, o vinho vinha em cascos de vinho, por exemplo, da monteira, do lapão, tudo isso, puxados em carros de bois, para depois ir para caminhonetes, mas só aqui dentro, ao nível da vila, porque essas caminhonetes não podiam ir a essas adegas. Não é? Era uma dificuldade. E foi nesse sentido, e bem, que se formou a adega cooperativa. Não é? E a adega cooperativa veio resolver os problemas de todos os pequenos agricultores e viticultores aqui, que chegaram a ser mais de quase 2.000, não foi? Foi, cerca à volta de 2.000. À volta de 2.000. Isto foi um sucesso. Eu recordo-me que nós, o meu pai, tínhamos uma dimensão pequena para mim, mas grande aqui para a terra. Para a terra, é? sim. E o vinho era produzido e nós vendíamos o vinho em quantidades de 15 mil litros, e para Lisboa, para os grandes armazenistas, não é? Os tonéis tinham, a gente tinha tonéis com 30 pipas são 15 mil litros, não é? Sim, nós tínhamos 15, sim. Era, e não lá tenho um de 60 pipas, ou seja, 30 mil, em madeira, não é? Eu lembro que a minha mãe pediu São sempre... preciosidades hoje em dia. Nem sei o que é que é de fazer aquilo. Minha mãe dizia, enquanto eu for viva não quero que saia daqui nenhum... Não, e não saiu, hoje estão lá e eu não sei o que é que ainda hei de fazer com aquilo. Agora, o que acontece é que depois eu decidi com a minha mãe que em 1970 viemos para a adega. Porquê? A minha mãe é que sempre gostou de fazer os vinhos, e fazia os vinhos bem. Com as uvas da Ruda consegue-se fazer vinho do Porto, não é? Sim. E nós chegámos a vender uvas daqui para o Porto. Exatamente. Em períodos que eles tiveram falta. Bem, a adega cooperativa da Ruda foi um sucesso. A adega cooperativa, o vinho da Ruda, chegou a ser vendido do Algarve ao norte do país. Sim, não é? chegou a ser vendido em Inglaterra também, quando eu vim para muito, aqui. Muito. Um grande mercado em Inglaterra. Agora vamos dizer, então, o que é que se complicou aqui na adega? O que se complicou aqui na adega foi quando começaram a utilizar os restos das uvas de mesa. Isto tem que ser dito, não é? As pessoas... a uva de mesa, ainda hoje, é muito mais rentável do que a uva de vinho, não é? Sim. E as pessoas se não vendem a uva de mesa, para a adega. Eu recordo-me aqui de uma Assembleia Geral da adega, que eram bastante concorridas, mas com 100 pessoas, ou 100 e tal, que era uma penalização. Ou seja, muito bem, as uvas de mesa... Tinha uma penalização de 5 escudos na altura. Eu propus isso na altura, que tinha que ser. E nessa Mas havia gente mesmo com a penalização de 5 escudos, quando não tinha
outro escoamento para a uva de mesa, continuava pela aqui. E o vinho pedia para destilar e não havia problema nenhum. As coisas têm que ser canalizadas. Depois houve uma outra história que era os híbridos. Os híbridos eram umas castas que produziam muito, mas vinho de baixa qualidade. Mas os híbridos, pelo que eu sei e pelo que eu aprendi quando cheguei aqui, fazia-se muito à parte dos híbridos e vendia-se muito para a região do norte para dar cor aos vinhos lá de cima. Não quer dizer que também não se aplicasse aqui, mas realmente foi uma moda que pegou aqui, que tinha pouca qualidade, mas que dava muita quantidade. Sim, dava muita quantidade e, portanto, um erro aqui. Portanto, não era justo que, por exemplo, quem tivesse aquelas castas antigas, que hoje as pessoas já não sabem, o preto martinho, a tinta miúda, etc. Morte d'água, podiam produzir 7 toneladas, no máximo 6 por hectare, enquanto que os híbridos podiam produzir 30, 25, 30. E, portanto, era tudo pago ao mesmo preço. Isso é verdade. Pronto. Depois, a adega da Ruda, quanto a mim... A única penalização que havia é que os híbridos também nunca davam muito grau. Muito grau, pronto. Mas a coisa é equilibrada. Exatamente. Portanto, durante muitos anos isto foi um sucesso. Depois houve problemas na comercialização, não evoluímos. Não é? Parámos um bocadinho no tempo. Quando cheguei aqui, nós e Cantanhede éramos as adegas que concorriam para ser a adega número 1 de Portugal. Depois também começou-se a ter esse problema também e tivemos um problema grande que foi quando deixámos de poder pôr a Ruda escrito no vinho, na garrafa, porque toda a gente comprava a Ruda, depois começou a ser Valquente e Valquente não dizia nada a ninguém, no Algarve nem no Norte. Mas pronto, também foi um dos problemas, foi esse que o engenheiro está a referir. E depois eu, com estas minhas andanças fora, etc., não é? Sim. Acabei por ir perdendo. Houve uma altura que eu penso que aqui em Arruda que arranquei quase as vinhas todas, não é? Mas depois, mais tarde, eu digo assim, o que é que eu faço com estas terras? Ora bem, Arruda, quando eu tinha, sei lá, depois dos meus 7, 8 anos, que já tinha ideia, eu com 12 anos já tomava decisões de coisas no campo, quando vinha da escola, etc., porque o meu pai foi sempre médico e nunca quis o campo. A minha mãe é que a sua mãe tratava mais dessa parte, que era licenciada em farmácia. No entanto, o que acontece é que a Ruda nessa altura produzia trigo rijo ótimo, alpista e vinho. E como digo, isto dentro do contexto nacional agrícola dava uma rentabilidade bastante razoável. Depois as vinhas começaram a estar velhas, etc. Também há uma coisa aqui que é curiosa, já agora se queres que eu fale um bocado da agricultura, porque é importante. Há uma pessoa a quem a Ruda deve muito, e tem-se esquecido até hoje, que era o Sr. Augusto Vaz Monteiro. Sim. A Ruda era dos terras mais atrasadas em termos agrícolas que eu vi. Eu, por exemplo, quando estive no México, verifiquei que em museus, em 1901, 1902, havia ceifeiras debulhadoras naqueles campos para debulhar o trigo, etc., com tração animal. É exatamente como as ceifeiras debulhadoras que apareceram aqui, e aqui só apareceram para aí nos anos 60, 70, está a ver? Em 2002 já era tudo feito, não é? Tudo aquilo que era... Reparem, outra coisa, por exemplo, as vinhas, quando se ia a Alenquer, nos anos 60, em Arruda, era tudo cavado. A mobilização do sol, não vamos chamar cavar, é a mesma coisa, era feito braçalmente com homens. Isto era penoso. Arruda, as pessoas vinham, por exemplo, da Guariceira a pé para a Arruda, de freguesias do Sobral para a Arruda a pé para irem trabalhar, não é? Ora bem, isto é penoso. No entanto, no Concelho de Alenquer, esta mobilização já era feita com bois, com cavalos, etc., e uma pessoa atrás com uma charrua, não é? Portanto, ora bem, foi o Augusto Vaz Monteiro, que era o dono da Quinta de São João, não é? Que as primeiras máquinas que chegaram à Arruda foram trazidas por ele e contribuiu para o progresso agrícola desta terra, não é? Certo. Primeira ceifeira debulhadora, lembram-me
que os primeiros, antes de haver tratores nas vinhas, havia os motocultivadores, que ainda as pessoas ainda se lembram, não é? Sim. Que foi uma grande melhoria, em vez de estar com a enxada, passou a ser o motocultivador, depois passou a ser o trator, etc. Mas aquilo que eu estava a dizer em relação às... Regámos as vinhas, que estavam velhas, não interessavam, e depois comecei, mais tarde, já não me lembro, aí há 20 e tal anos, a pôr vinhas de novo, não é? E penso que hoje tenho 30 hectares de vinha, muito boas. Muito boas mesmo. Que são feitas com as melhores técnicas, como se costuma dizer, disponíveis, não é? Sim. E se eu tiver saúde, ainda vou a mais de 50 hectares, porque temos terras onde podemos instalar, não é? Sim. Além da vinha, tem mais cultura, certo? Sim, sim. Por exemplo, nós temos cultura de tomate ali em Zambuja e Vila Franca. Temos também, fazemos fenocilagem para o gado, porque eu hoje tenho muito gado, quer manso, quer bravo, não é? Devo ter de bovinos cerca de 500 cabeças, não é? É muito bicho. E agora com uma crise Quantos tremenda. bravos, sabe mais ou menos? Tem ideia de quantos... A sua ganadaria é composta por quantas cabeças hoje em dia? Está um bocadinho reduzido para aí 300 animais. Porque o problema das ganadarias é que os touros são lidados aos 4 anos, não é? Sim, são 4 anos no campo. Primeiro, é diabólico, mas eu tenho estado e vou reduzir o gado bravo, não é? Porque não é rentável neste momento. Não é? Sim, hoje em e tem dia... sido sujeito a alguns ataques e não são justificáveis. As pessoas que não são do campo, não é? Ouça, eu adoro os cães e os gatos, etc. Ninguém me venha ensinar a mim como é que se deve tratar os animais, não é? Portanto, é uma cultura que não é a nossa. A tauromaquia tem razões seculares em Portugal com centenas de anos, não é? Nós tivemos uma época brilhante, que fomos dos países mais desenvolvidos do mundo, que foi a época dos descobrimentos, não é? Sim. Nós dominámos os espanhóis em muitas dessas conquistas e muito também se deve aos touros e aos cavalos, porque o cavalo português é um cavalo muito mais ágil do que era o espanhol. Os espanhóis eram cavalos mais possantes, enquanto que o cavalo português, que era o cavalo que se começou a utilizar nas corridas de Portugal, que se movia com mais facilidade, etc., o que nos dava vantagens em termos de guerreiros. Como quem comandava as tropas eram os nobres, e os nobres praticavam muito o toureio em campo, que era o lanceamento de touros. Portanto, ainda hoje li um artigo do inglês a defender a tauromaquia, também como responsável pelo desenvolvimento de Portugal, quando Portugal foi um país na vanguarda da Europa, não é? Hoje, pronto, as coisas mudaram-se, etc. E depois cada qual deve custar e vai ou custar. Mas é pena as pessoas... E também eu podia organizar aí mais uns colóquios e umas coisas, mas a falta de tempo é tremenda. É não é? terrível, não é? É. Diga-me uma coisa, o que é que gostava de fazer que ainda não fez? É só, muita coisa, não é? Mas quer dizer, a gente tem que ter a noção... Mas tem assim uma coisa daquelas que há muito tempo você pensa em fazer e ainda não conseguiu? Eu sempre, felizmente, pelos sítios onde passei, olha, mesmo quando era assistente no técnico, nunca tive professor nenhum que mandasse em mim. Portanto, havia aquele espírito, o que é que acha que se pode fazer, etc. Era um espírito de equipa, etc. Talvez, o que eu gostava de fazer, e que não fiz, isso tenho pena, era uma indústria de indústria química, ao nível de produção, ou seja, uma das áreas que eu tenho, e que, como digo, estamos agora a restar mais uma patente, é, por exemplo, a Sociedade Central de Cervejas, é um exemplo. Eles produzem, terminam com um resíduo, não é? Agarrar naquele resíduo e valorizá-lo, a ter produtos vendáveis, etc. Tenho uma patente disso. A indústria de tomate a Sogal produzem também um resíduo que é dado aos animais, não é? Para alimentação. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Chama-se, como é que se chama? Da azeitona, é o bagaço de azeitona. Na indústria do tomate,
se o nome em inglês, agora o nome em português é o repiso. Repiso de tomate. O repiso de tomate, a gente vai buscar o repiso de tomate, chega, deita aquilo ali em manjedouras ou no chão e os animais vão comer. Não é? Ora bem, a patente que eu tenho e que está já registada em Portugal, estamos a aguardar o registro na Europa, Estados Unidos e no Chile, consiste no seguinte: nós, com aquele repiso de tomate, em termos, retiramos 15% do peso, assume para ser incorporado na fábrica, e depois o restante, repiso, pode dar origem ao seguinte: tirar-se daí produtos para a indústria farmacêutica e para a cosmética. E depois, a parte final, alimentação animal. Ora bem, registram-se estas patentes, estes processos demoram 4 ou 5 anos a fazer, a desenvolver, e depois, para registrar a patente, são precisos mais 7 ou 8. Sabes quanto é que eu posso ganhar depois de uma patente destas? 15.000 euros. Porquê? Porque eu era funcionário com dedicação exclusiva no técnico, não é? Portanto, apesar de eu e os meus colaboradores sermos os autores da patente, o técnico é que é o proprietário, não é? Certo. E depois o técnico dá-nos uma percentagem. E agora tenho estado em discussão no técnico, é o seguinte: eles querem me pagar, mas pagam a mim em nome individual. Eu tenho uma empresa que é a Ambi Industrial, que criei para financiar a investigação, que está a dever 140.000 euros ainda ao banco, e que eu queria que estes dinheiros que eu tenho a receber pudessem ir para a empresa. Não, tem que ir para que o meu IRS grave mais uma talhada. Não. É difícil em Portugal. Isto nos Estados Unidos talvez é o país mais desenvolvido em termos de investigação e tudo isso. Nada destas, as coisas são aligeradas, não é? Nós temos, as pessoas que mandam têm pouca cultura e, portanto, costuma-se dizer que um país é o que as suas universidades são. Não é? Lá fora, pelo menos, é assim. Mas eu gostava ainda de montar, e se eu tiver ainda mais, não é preciso uns anos, tenho uns terrenos para vender, que eu faça dinheiro, monto, porque eu sei fazer, estas coisas custam. E é uma pena, porque se pode fazer muita coisa. Parem, só na boca de ambiente, não é? Eu vejo as pessoas falarem de ambiente, agora é alterações. O Sr. Ministro do Ambiente tem feito as maiores barbaridades em termos de ambiente porque não sabe. Não é? Isto toda a gente diz o mesmo, eles não sabem. Não? Por exemplo, em Inglaterra, o que é que se faz? Eu não tenho nada a ver com a política, pode ser um partido, outro, etc. Mas há um escola de técnicos que aconselham independentemente do partido que está no governo. Ora bem, cá não. Muda o governo, muda aquilo tudo. A verdade de hoje é a mentira da manhã. Não pode ser. Isto é uma das provas dos nossos atrasos. Não é? Claro que me preocupa como português, nós estamos a caminho de ser o país mais atrasado da Europa. Não é? Sim. E isso, a economia que tem... É pena, não é? Porque eu queria que... A gente só está feliz se aqueles que estão ao nosso lado viverem bem, não é? Claro. E hoje ganha-se pouquíssimo em Portugal, não é? Comparado já com... Em Espanha, basta ir à Espanha, é 60% ou 70% Sim. mais, não é? Era geral. Agora, as coisas que eu... Portanto, olha, essa era uma das coisas que ainda não montei, mas já montei várias para vários. Para mim, não. Quer dizer, sempre coisas ligadas à agricultura. Eu, apesar, como engenheiro químico, o tratamento dos efluentes industriais, as patentes que tenho, umas são ao nível, e essa já está implementada, da indústria metalúrgica, mas tratamento de resíduos da central de cervejas, aqui da Sugal, para ter utilização nos animais. Não é? Continua ainda a não precisar descansar muito, certo? Quer dizer, eu não consigo perceber... Se você não consegue descansar. Mas eu descanso. Descansar é mudar de atividade, não é? Ok. Cada um tem que ter a sua filosofia de vida, não é? Sim. E eu nunca fui obrigado a trabalhar com chicote, trabalhei porque quis. Repara que eu jubilei-me aos 70 anos, não é? Podia-me ter jubilado aos 66, não é? Sim. Ainda segunda-feira vou estar 5 ou 6 horas no técnico, ninguém me paga nada, não é? Porque eu habituei-me no estilo de profissão que tenho, e isto aprende-se lá fora, não é?
A agricultura faz você descansar da química, a química faz descansar da agricultura. Eu não digo químico, eu não sou químico, eu sou engenheiro químico. É uma coisa muito diferente de químico, sim. Porque eu trato com os processos químicos, com a sua aplicação industrial. Não é? Dá muito mais gozo, não é? Sim. O químico é mais... não estamos a ver a inteligência, porque todos têm valor na mesma, não é? Mas eu de química só não gostava. Eu gosto dos processos industriais, ou seja, daqui eu posso produzir isto. Repara que tudo na vida é química. Há uma coisa curiosa agora quando dizem agricultura biológica. Há um livro extraordinário que foi publicado por um professor ilustre, que foi meu aluno no técnico e que está na Áustria, que escreveu um livro que é como do ar ao alimento, não é? Em que as pessoas que dizem a agricultura biológica, não sei o quê, sem químicos, etc., são ignorantes. Porque tudo são compostos químicos, não é? Sim. Ninguém pode dizer, não é? Agora, há que perceber que uma coisa são por exemplo, somos contra os pesticidas. Muito bem. Devemos ser contra os pesticidas mal aplicados. Não é? Porque se não fossem os pesticidas, tinham já morrido dezenas e dezenas de milhões de pessoas, porque não se conseguia produzir os alimentos necessários para alimentar as pessoas que existem no mundo, não é? Exatamente. Pronto, há determinadas afirmações, mas este problema agora da agricultura biológica, se me disserem assim, olha, agricultura sensata, não lhe chamava biológico, chamava-lhe sensata ou outra coisa do género, não é? Sim. Mas espero que ainda ter... outra coisa era para ter uma marca de vinhos, minha. Há uns anos comecei a tratar, mas depois as coisas não tive tempo. Não é? Já por algumas vezes era para engarrafar. Isso talvez ainda a curto prazo vá ter uma marca de vinhos. Porquê? Eu mandei touros para os Açores, não é? E tinha dito, olha, vamos fazer uma coisa. No dia que lançar a marca de vinhos, lança a marca de vinhos nos Açores, na terceira, e fornece nesse ano para lá vinhos. É a maior publicidade que podia fazer ao vinho, não é? Certo. Porque vêm americanos, canadianos, que são imigrantes e que estão lá nessa altura. Deite uma panorâmica. Não é? Diga-me uma coisa, é a engenheira Raquel que vai ceder o seu... A Raquel tem, como é que é dizer, é uma pessoa que gosta muito da agricultura, não é? É uma pessoa que tem uma coisa muito boa com qualidades de trabalho, não é? E que ela desde miúda foi preparada, não é? Porque estas coisas não acontecem por acaso. Quer dizer que a sua casa agrícola tem sucessão garantida, certo? Hoje em dia a minha filha já tem em dimensão dela muito mais do que eu. Porque tem uma empresa dela e de 2 sócios, que se chama Florestas Sustentáveis, não é? E colabora a minha casa agrícola, tem a colaboração dela, não é? Certo. Mas ela, para além disso, geralmente trabalha das 7 da manhã até às 10 da noite nas explorações agrícolas de que é responsável, não é? Claro. Temos diferente, não quer dizer que pensamos da mesma maneira em tudo. Nem não é? era bom que pensassem, não é? Mas recordo-me de coisas, por exemplo, a minha filha com 14 anos era capaz de subir para uma caminhonete onde estavam as aulas dos touros e puxar como é que se chama? A porta. A porta. Que é uma coisa que a maior parte dos homens não são capazes de fazer, que eu não percebo porquê, não é? Parece que aquilo nunca dá jeito, prenda, etc. Portanto, as pessoas têm que ser preparadas, não é? Para as coisas. E, portanto, agora, hoje em dia, temos que ter contas, não é? Porque isto da agricultura está complicado, não é? Engenheiro, olha, muito obrigado por ter vindo. Nada, isto foi uma conversa. O seu tempo é ocupadíssimo e fiz-o perder uma parte do seu tempo. Há sempre tempo para Agradeço-lhe tudo, por isso. Nada. E só mais uma última questão. Agora, neste projeto novo da Adega Cooperativa, entrou para Presidente da Assembleia Geral. Quer falar alguma coisa sobre isso? Como Presidente da Assembleia Geral, é a posição que eu penso, não tem responsabilidade nenhuma, a responsabilidade é da direção e aquilo que eu pretendo é poder ajudar que há legalidade em todos estes atos. Não é? Portanto, a Assembleia Geral, a última, acho que até acabou por correr bem. Sim. Não é? Houve coisas que foram menos bem, mas isso... porquê? Porque eu quero ser o garante, não é?
que as coisas têm que serem feitas como deve de ser. É triste a situação a que a adega chegou, tá? Sim. Portanto, não dá prazer a ninguém, mas tem aqui uma sala de cheira, não é? Que eu já te viste, mas agora vamos ver o que é que estes segmentos conseguem propor. Não é? E eu estou como presidente da mesa a convocar os sócios, não é? E haver ordem, comigo há ordem, não há dois a falar ao mesmo tempo, não é? E para que as Assembleias Gerais, onde as coisas têm que ser decididas, não é? Sim. Seja tudo feito na maior das ordens e que haja democracia, que se possa decidir as melhores coisas para a diga, as melhores coisas para a diga e as melhores coisas para todos os sócios, não é? Que é o que toda a gente pretende, acho eu, não é? Engenheiro, muito obrigado pela sua comparência aqui. Obrigado. Obrigado a eu, foi um prazer estarmos aqui um bocadinho à conversa, não é? Só faltou uma coisa. Diga. Um copo de vinho.